Uma policial quebra protocolos ao ouvir uma criança chorando em uma abordagem de trânsito. Uma emergência médica revela manipulação sistemática que ameaça uma família. 3 vidas serão transformadas por uma decisão corajosa. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A tarde de terça-feira estava especialmente movimentada na rodovia que cortava a região metropolitana da capital. O sol de março batia forte no asfalto, criando aquelas ondas de calor que distorciam a visão à distância. Fiona ajustou o cap e verificou o radar pela 5ª vez naquela hora. 15 anos, de carreira na polícia rodoviária, haviam moldado nela uma rotina inflexível. Chegava pontualmente às 7 da manhã, organizava meticulosamente seus equipamentos e cumpria cada protocolo com a precisão de um relógio. Seus colegas a respeitavam, mas poucos se aproximavam. Havia algo na postura ereta de Fiona, na forma como seus olhos azuis analisavam cada situação com frieza calculada, que mantinha as pessoas à distância. Ela preferia assim: menos complicações, menos envolvimento emocional, menos chances de cometer erros. O rádio crepitou com a voz do despachante comunicando um acidente menor alguns quilômetros à frente. Fiona acenou para seu parceiro de patrulha, Victor, indicando que seguiriam para dar apoio. Mas antes que pudessem sair, o radar disparou novamente. Um sedã prata passara a 120 por hora numa zona de 80. "Vou atrás desse", disse Fiona ligando a sirene. Victor apenas assentiu. Conhecia bem o temperamento da parceira quando se tratava de infrações de trânsito. Para Fiona, cada regra tinha sua importância. Cada limite existia por uma razão. Não havia espaço para exceções em seu mundo ordenado. O sedã diminuiu a velocidade assim que viu as luzes piscando no retrovisor, mas não parou imediatamente. Fiona franziu a testa, observando como o veículo oscilava ligeiramente entre as faixas, antes de finalmente encostar no acostamento. Comportamento suspeito, pensou, já acionando mentalmente todos os protocolos de abordagem. Ela estacionou a viatura alguns metros atrás e desceu com seus movimentos característicos, firmes, calculados, sempre com uma mão próxima ao equipamento. O motorista havia baixado o vidro e ela podia ver que se tratava de um homem jovem, aparentando uns 30 e poucos anos. Havia algo em seu rosto, uma expressão de desespero mal disfarçado, que Fiona registrou automaticamente. "Boa tarde. Documentos do veículo e carteira de habilitação", disse ela, mantendo o tom profissional que usava. Havia 15 anos. O homem remexeu nervosamente no porta-luvas, suas mãos tremendo ligeiramente. "Por favor, senhora, eu sei que estava acima da velocidade, mas é que meu filho..." "Documentos primeiro", cortou Fiona, sem demonstrar interesse na justificativa. Havia escutado milhares de desculpas ao longo da carreira. Emergências familiares, compromissos urgentes, atrasos importantes, todas soavam iguais depois de um tempo. Foi então que ela ouviu. Um som baixo, quase imperceptível vindo do banco traseiro. Um choro contido, sufocado, que fez algo estranho acontecer em seu peito. Fiona sentiu uma pontada de inquietação que não conseguia explicar. Em 15 anos de carreira, havia desenvolvido a habilidade de se desconectar emocionalmente de cada situação. Mas aquele som a atingiu de forma inesperada. Ela se inclinou ligeiramente para observar o interior do veículo. No banco de trás, um menino de aproximadamente 7 anos estava encolhido, o rosto corado e os olhos fechados. Mesmo à distância, Fiona podia ver que algo estava errado. A respiração da criança era irregular, ofegante. "Meu nome é Marco", disse o pai, estendendo os documentos com mãos que tremiam visivelmente. "Por favor, precisa entender. Meu filho Theo está passando mal. Ele não consegue respirar direito e eu preciso levá-lo ao hospital." Fiona pegou os documentos, mas seus olhos permaneciam fixos na criança. Havia protocolos para seguir. Infrações tinham consequências. Regras existiam para serem cumpridas. Mas aquele choro baixinho continuava ecoando em sua mente, despertando algo que ela havia enterrado há muito tempo. "Há quanto tempo ele está assim?" perguntou, surpreendendo-se com a própria pergunta.
Desde ontem à noite. Ele começou com febre e dificuldade para respirar. Minha sogra disse que era só uma gripe, mas hoje de manhã piorou muito. Ele mal consegue falar. Marco olhou para o filho pelo retrovisor e Fiona viu uma angústia genuína em seus olhos castanhos. Eu sei que quebrei a velocidade, mas ele está tão mal. Tenho medo de que seja algo sério. Fiona checou os documentos rapidamente. Tudo em ordem. Marco Allianz, 32 anos, carteira válida, veículo regularizado. Nenhuma pendência no sistema. Ela deveria aplicar a multa, orientá-lo a dirigir com mais cautela e liberá-lo. Era o protocolo. Era o que sempre fazia. Mas quando olhou novamente para Theo, viu que o menino havia aberto os olhos. Eram grandes e escuros como os do pai. Mas havia algo neles que a perturbou profundamente. Uma expressão de cansaço que não deveria existir em uma criança daquela idade. Como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Que hospital você pretende ir? Perguntou Fiona, novamente se surpreendendo com suas próprias palavras. O hospital regional na Zona Norte. É onde o plano de saúde dele atende. Fiona conhecia o trajeto. Era a cerca de 20 minutos dali, pegando a marginal e atravessando o centro da cidade. Em horário de rush, poderia levar o dobro do tempo. Ela olhou para o relógio. 3:30 da tarde. O trânsito já começava a ficar pesado. Papa! Murmurou Theo fracamente do banco de trás, e a voz frágil fez algo se romper dentro do peito de Fiona. 15 anos de carreira, 15 anos seguindo protocolos à risca, 15 anos mantendo distância emocional de cada situação. E agora, por uma razão que ela não conseguia compreender, todas essas regras pareciam irrelevantes diante daquele menino que lutava para respirar. Me siga, disse ela, devolvendo os documentos para Marco. Vou abrir caminho para vocês. O espanto no rosto do pai foi imediato. Sério? A senhora vai nos escoltar? Fiona já estava caminhando de volta para a viatura, tentando não questionar a própria decisão. Mantenha uma distância segura e não ultrapasse a velocidade que eu estabelecer. Entendido? Sim, obrigado, muito obrigado. Marco gritou pela janela, mas Fiona já estava ligando a sirene. Victor a olhou com curiosidade quando ela entrou na viatura. Mudança de planos? Emergência médica. Vamos escoltar até o hospital regional. Desde quando fazemos escolta médica para infrações de trânsito? Victor perguntou, mas seu tom era mais curioso que crítico. Fiona não respondeu. Ela mesma não sabia responder. Apenas acionou as luzes de emergência e começou a abrir caminho no trânsito, verificando constantemente pelo retrovisor se o sedã prata conseguia acompanhar. Durante todo o percurso, uma única imagem permanecia, gravada em sua mente. Os olhos cansados de Theo, tão pequeno e vulnerável, lutando contra algo que ela ainda não compreendia. Havia algo naquela situação que mexeu com instintos que Fiona pensava ter perdido há muito tempo. Algo que a fazia questionar, pela primeira vez em anos, se seguir protocolo sempre era a escolha certa. O que ela não sabia era que essa decisão impulsiva mudaria não apenas o destino de Theo e Marco, mas também o rumo de sua própria vida de maneiras que jamais poderia imaginar. A entrada do hospital regional estava movimentada como sempre nas tardes de terça-feira. Fiona estacionou a viatura na área reservada para emergências e observou Marco saindo rapidamente do sedã, correndo para abrir a porta traseira. A forma como ele pegou o Theo no colo, com cuidado extremo, mas urgência evidente, revelou uma ternura que contrastava com o desespero em seus olhos. Theo parecia ainda menor nos braços do pai, o corpinho frágil balançando com cada passo apressado em direção à entrada automática. Fiona os acompanhou, surpreendendo-se novamente com sua própria iniciativa. Em situações normais, ela teria se limitado a garantir que chegassem ao hospital em segurança, mas algo a impelia a continuar envolvida. «Emergência pediátrica!» gritou Marco para a recepcionista, que imediatamente acionou a equipe médica de plantão. Uma enfermeira corpulenta, de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, surgiu com uma maca pequena. «O que aconteceu com ele?» perguntou, enquanto Marco depositava Theo cuidadosamente sobre o equipamento. Febre alta desde ontem, dificuldade para respirar
Ele está muito sonolento, explicou Marco rapidamente, caminhando ao lado da maca enquanto se dirigiam para a sala de triagem. Fiona permaneceu na área de espera, mas sua atenção estava completamente voltada para os sons vindos da sala médica. Podia ouvir as vozes baixas dos profissionais, o bip dos equipamentos sendo conectados e, ocasionalmente, a voz fraca de Theo respondendo às perguntas da equipe. Após alguns minutos que pareceram horas, uma médica saiu da sala. Era uma mulher de aparência jovem, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, jaleco impecável e uma expressão séria que indicava anos de experiência, mesmo com a idade aparentemente reduzida. "Você é familiar da criança?" perguntou a médica dirigindo-se a Fiona. "Não. Sou a policial que os escoltou até aqui. Como ele está?" A médica hesitou por um momento. "Doutora Chiara Muller." Apresentou-se estendendo a mão. "O menino está sendo avaliado. Vamos precisar de alguns exames para determinar o que está causando os sintomas." Marco saiu da sala nesse momento, os ombros caídos e uma expressão de cansaço profundo no rosto. Fiona notou como ele parecia carregar um peso muito maior que a situação atual justificaria, como se essa emergência fosse apenas mais uma camada de preocupação em uma vida já sobrecarregada. "Eles vão fazer exames de sangue e uma radiografia do tórax", Marco explicou para Fiona, embora ela não tivesse perguntado. Havia algo na presença dela que o tranquilizava, uma sensação de que não estava completamente sozinho naquele momento difícil. "E a mãe da criança?" perguntou doutora Chiara consultando sua prancheta. A expressão de Marco se fechou imediatamente. "Ela não está mais conosco. Faz 2 anos." A médica assentiu com compreensão. "E quem mais tem responsabilidade legal sobre Theo? Avós, outros familiares?" "Minha sogra, Agnes, tem a guarda principal. Eu tenho apenas direito de visita nos fins de semana." A voz de Marco carregava uma amargura mal disfarçada. "Mas ela está viajando e eu precisei buscar Theo na escola porque ele passou mal." Fiona observou a troca de informações com crescente interesse. Havia sutilezas na conversa que despertavam sua curiosidade profissional, desenvolvida em anos investigando acidentes e situações complexas na estrada. "Vamos precisar entrar em contato com ela", disse doutora Chiara. "Eu já tentei ligar várias vezes. Ela não atende. Deixei mensagens explicando a situação." A médica fez algumas anotações e retornou para a sala onde Theo estava sendo examinado. Marco se sentou pesadamente em uma das cadeiras plásticas da sala de espera, passando as mãos pelo rosto com cansaço. Fiona se sentou ao lado dele, quebrando mais um protocolo pessoal. Ela sempre evitava envolvimento emocional, mas algo naquela situação a mantinha ali. "Há quanto tempo você não tem a guarda do seu filho?" perguntou, surpreendendo-se com a própria curiosidade. Marco olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e tristeza. 2 anos, desde que minha esposa... desde que perdemos a Ana. Agnes conseguiu convencer a justiça de que eu não estava em condições de cuidar dele sozinho. E você estava? A pergunta saiu mais direta do que Fiona pretendia, mas Marco não pareceu se ofender. Pelo contrário, foi como se ele estivesse esperando alguém para fazer exatamente essa pergunta. Eu estava destruído, admitiu. Ana era tudo para mim, para nós. Quando ela se foi, eu meio que me desconectei. De tudo. Theo precisava de estabilidade e Agnes oferecia isso. Ela tinha uma casa grande, estrutura, tempo disponível. Eu mal conseguia cuidar de mim mesmo. Fiona assentiu, reconhecendo a honestidade brutal na resposta. E agora? Agora eu me reconstruí. Tenho um emprego estável, uma casa adequada, fiz terapia, mas Agnes, ela parece acreditar que eu nunca vou ser capaz de cuidar bem do Theo, e o sistema judiciário já decidiu a favor dela uma vez. Antes que Fiona pudesse responder, doutora Chiara retornou com uma expressão preocupada. Precisamos conversar sobre os resultados preliminares, disse ela, olhando especificamente para Marco. Você poderia vir comigo? Marco se levantou rapidamente. Claro, ele está bem? Vamos conversar na sala reservada,
respondeu a médica, indicando um pequeno consultório adjacente. Fiona ficou sozinha na sala de espera por quase 40 minutos. Durante esse tempo, observou o movimento do hospital. Famílias preocupadas, crianças chorando, profissionais passando com pressa. Era um microcosmo de dramas humanos que normalmente ela observaria com um distanciamento profissional. Mas hoje, por alguma razão, cada cena parecia mais intensa, mais real. Quando Marco finalmente saiu da sala, seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam ligeiramente. O que aconteceu? Fiona se levantou imediatamente. Eles encontraram algo estranho no sangue dele. Níveis altos de substâncias que uma criança não deveria ter no organismo. Marco se sentou novamente, desta vez parecendo completamente perdido. A médica disse que vão precisar fazer mais exames, mas ela tem suspeitas de que alguém pode estar dando remédios inadequados para Theo. A informação atingiu Fiona como um soco. Anos de experiência policial haviam desenvolvido nela um instinto aguçado para situações que não eram o que pareciam à primeira vista. Que tipo de substâncias? Sedativos, ansiolíticos, medicamentos para adultos em doses que poderiam ser perigosas para uma criança. Marco olhou para ela com uma expressão de completa confusão. Eu não entendo. Quem faria isso e por quê? Fiona sentiu uma onda de raiva subindo pelo peito, um sentimento que há anos ela mantinha sob controle rígido. A imagem dos olhos cansados de Theo adquiriu um novo significado, muito mais sinistro. A doutora Chiara mencionou algo sobre episódios anteriores? Marco assentiu lentamente. Ela disse que Theo já foi internado 3 vezes nos últimos 6 meses, sempre com sintomas similares: sonolência excessiva, problemas respiratórios leves, febre baixa, e sempre quando estava sob os cuidados de Agnes. As peças começavam a se encaixar na mente analítica de Fiona, formando um padrão perturbador que ela preferiria não reconhecer. Marco, preciso te fazer uma pergunta muito importante, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Como Theo se comporta quando está com você nos fins de semana? Completamente diferente. Ele é cheio de energia, brincalhão, curioso. Às vezes eu até penso que ele melhora porque fica feliz de estar comigo, sabe? Marco pausou, como se uma realização terrível estivesse tomando forma em sua mente. Por que você está perguntando isso? Fiona não respondeu imediatamente. Ela estava processando informações, conectando pontos, seguindo um instinto que raramente a enganava. Mas as implicações do que ela começava a suspeitar eram tão graves que precisava ter certeza antes de verbalizar seus pensamentos. Acho que você precisa lutar pela guarda do seu filho novamente, disse ela finalmente. E acho que desta vez você tem motivos muito sólidos para isso. A sala de internação pediátrica tinha um aroma característico de desinfetante misturado com o perfume suave dos produtos infantis. Theo estava conectado a monitores que registravam seus sinais vitais com bips suaves e constantes. Mesmo dormindo, havia uma paz em seu rosto que não existia quando Fiona o vira pela primeira vez no carro, apenas algumas horas antes. Marco não havia saído de perto da cama desde que chegaram. Suas mãos estavam apoiadas na grade lateral, observando cada respiração do filho com uma atenção que beirava a obsessão. Fiona permanecia próxima à janela, tecnicamente fora de seu horário de serviço há mais de 2 horas, mas incapaz de se afastar da situação. Ele está mais calmo, observou Marco, virando-se para ela. É estranho dizer isso sobre uma criança doente, mas ele parece mais presente, sabe? Mesmo dormindo. Fiona assentiu. Ela também havia notado a diferença. O sono de Theo agora parecia natural, reparador, não aquela letargia preocupante que observara no carro. Doutora Chiara entrou na sala carregando um tablet e uma pasta com exames. Sua expressão indicava que as notícias não eram simples. Como ele está? Perguntou Marco, se levantando imediatamente. Fisicamente ele está se recuperando bem. A febre baixou, a respiração está normal e os sinais vitais estão estáveis. A médica pausou, olhando para os 2 adultos. Mas preciso compartilhar algumas informações que considero preocupantes.
Marco sentou-se lentamente, preparando-se para o que estava por vir. Os exames toxicológicos confirmaram a presença de múltiplos sedativos no sangue de Theo. Não são medicamentos que uma criança deveria estar tomando, e certamente não nas doses que encontramos. Além disso, consultei seu histórico médico completo. Doutora Chiara abriu a pasta e retirou várias folhas. Nos últimos 8 meses, Theo foi atendido em emergências 6 vezes, sempre com sintomas similares: sonolência excessiva, episódios de confusão mental, problemas respiratórios leves. Em todas as ocasiões, ele estava sob os cuidados de sua avó paterna, que relatou crises de ansiedade e ataques de pânico como justificativa para os sintomas. Marco passou a mão pelo cabelo, uma expressão de incredulidade crescendo em seu rosto. 6 vezes. Mas Agnes sempre me disse que eram apenas gripes ou viroses comuns. A mais, continuou a médica, encontrei prescrições médicas em nome de Theo para medicamentos ansiolíticos, todas assinadas pelo mesmo médico e todas solicitadas pela avó, teoricamente para tratar ansiedade infantil severa. Fiona se aproximou, seus instintos policiais completamente ativados. Doutora, é comum crianças de 7 anos receberem esse tipo de medicação? Extremamente raro, e quando prescrito, é sempre acompanhado de terapia psicológica intensiva e monitoramento médico constante. Não há registros de acompanhamento psicológico no prontuário de Theo. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelos bips suaves dos monitores. Marco estava olhando para o filho adormecido, e Fiona podia ver o exato momento em que a realização completa atingiu seu rosto. Ela estava medicando meu filho, disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma raiva crescente. Agnes estava dando remédios para mantê-lo quieto, sob controle? Não posso fazer esse diagnóstico, respondeu doutora Chiara cuidadosamente, mas posso confirmar que as substâncias encontradas no sangue dele são inconsistentes com qualquer tratamento médico legítimo para uma criança saudável. Fiona sentiu uma onda de indignação que a surpreendeu com sua intensidade. Em 15 anos de carreira, havia visto muitas situações difíceis, mas algo sobre a vulnerabilidade de Theo, sobre a manipulação sistemática que ele estava sofrendo, ativou nela um instinto protetor que pensava ter perdido. O que acontece agora? Perguntou Marco. Legalmente, preciso comunicar essas descobertas às autoridades competentes. O Conselho Tutelar será acionado e, provavelmente, haverá uma investigação social. Marco se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro no pequeno espaço da sala. Agnes tem influência na cidade. Ela conhece pessoas importantes, tem amigos em vários setores. E eu? Ele pausou, olhando para Fiona como se procurasse apoio. Eu sou apenas um homem que perdeu a esposa e tem visitas supervisionadas com o próprio filho. Isso não significa que você não tem direitos, disse Fiona, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Significa sim, replicou Marco amargamente. O sistema já decidiu uma vez que Agnes era a melhor opção para Theo. Ela tem uma casa grande, estabilidade financeira, redes de apoio. Eu tenho um apartamento pequeno e um histórico de depressão após perder minha esposa. Doutora Chiara interveio. Marco, as evidências médicas que temos são muito sérias. Qualquer investigação terá que levar isso em consideração. E se ela conseguir explicar? Se ela disser que estava apenas seguindo orientação médica? Se ela trouxer o médico que prescreveu os remédios para defendê-la? A pergunta ficou no ar, e Fiona percebeu que Marco tinha razão para estar preocupado. Agnes havia construído uma narrativa médica aparentemente legítima ao longo de meses. Seria a palavra dele contra a dela, e ela tinha toda a documentação formal. Nesse momento, Theo se mexeu na cama, abrindo os olhos lentamente. Pela primeira vez desde que Fiona o conhecera, ele parecia verdadeiramente desperto, presente. Papa, murmurou ele, procurando Marco com o olhar. Marco se aproximou imediatamente, pegando a pequena mão do filho. Estou aqui, campeão. Como você está se sentindo? Melhor. Posso beber água? A voz de Theo era clara,
sem a letargia que caracterizara suas poucas palavras no carro. Doutora Chiara pegou um copo com canudo e ofereceu para ele. "Você sabe onde está, Theo?" perguntou ela gentilmente. "No hospital. Eu estava me sentindo ruim, mas agora está melhor." Ele olhou ao redor da sala e seus olhos pousaram em Fiona. "Você é a policial que nos ajudou?" Fiona se aproximou da cama, sentindo algo se aquecer em seu peito. "Sou. Meu nome é Fiona. Como você está?" "Bem. Minha cabeça não está mais pesada." Theo sorriu, uma expressão genuína de criança que contrastava drasticamente com o estado letárgico em que ela o encontrara. Marco olhou para a doutora Chiara com uma expressão de esperança. "Ele está normal. Mais alerta do que eu o vejo há meses." "É exatamente o que eu esperava", confirmou a médica. "Conforme as substâncias saem do sistema dele, sua personalidade natural está retornando." Fiona observou a interação entre pai e filho, notando como Theo se tornava mais animado a cada minuto que passava. Havia uma luz em seus olhos que provavelmente estava ausente há muito tempo. "Marco", disse ela, tomando uma decisão que iria contra todos os conselhos que certamente receberia. "Você tem um advogado?" "Não, quer dizer, tive um durante o processo de guarda, mas você vai precisar de um. E vai precisar de alguém que entenda tanto de direito de família quanto de casos que envolvem maus tratos. Você acha que vale a pena tentar?" Fiona olhou para Theo, que estava conversando baixinho com a médica sobre os desenhos animados que passavam na televisão do quarto. A diferença na criança era extraordinária. Ela estava vendo pela primeira vez quem Theo realmente era quando não estava sob a influência de medicamentos inadequados. "Acho que você não tem escolha", respondeu ela. "Seu filho foi sistematicamente medicado para ficar mais conveniente de cuidar. Isso não é apenas errado, é uma forma de abuso que pode ter consequências duradouras para o desenvolvimento dele." Marco assentiu lentamente, e Fiona viu uma determinação crescendo em seus olhos que não estava lá algumas horas antes. "Vou ligar para Agnes novamente", disse ele. "Ela precisa saber o que descobrimos." "Marco, espere", interveio doutora Chiara. "Talvez seja melhor esperar até que as autoridades competentes sejam notificadas. Se há suspeita de medicação inadequada, a situação precisa ser tratada oficialmente." Fiona concordou. Seus anos de experiência policial a ensinaram que confrontar suspeitos, antes de ter todas as evidências organizadas, raramente levava a bons resultados. Ela tem razão. Agnes pode tentar descartar medicamentos, alterar registros médicos ou criar uma versão dos fatos que seja difícil de contestar depois. Marco olhou para o filho, que agora estava cantarolando baixinho uma música que havia escutado na televisão. Era uma cena que deveria ser comum, uma criança sendo criança, mas que ganhava um significado profundo, dado o contexto que haviam descoberto. "Então o que fazemos agora?", perguntou ele. "Agora", disse Fiona. "Nós garantimos que Theo continue seguro e começamos a construir um caso sólido para que isso nunca mais aconteça." O que nenhum deles sabia era que Agnes já havia sido informada da internação por alguém do hospital e que naquele exato momento ela estava no aeroporto mais próximo, cancelando sua viagem e reorganizando suas estratégias para enfrentar a situação que ameaçava seu controle sobre a vida de Theo. O telefone de Fiona tocou às 6 da manhã da quarta-feira, apenas 12 horas após deixar o hospital. Era seu supervisor direto, Sargento Alan, convocando-a para uma reunião urgente e reservada antes do início do plantão. O tom formal e a hora inusual da ligação fizeram um alarme soar em sua mente. Fiona chegou à delegacia da Polícia Rodoviária 40 minutos antes de seu horário habitual. O prédio estava quase vazio, apenas alguns funcionários administrativos organizando as atividades do dia. Ela encontrou o sargento Alan em sua sala, acompanhado de um homem que não reconheceu, um cinquentão de terno escuro e postura rígida que gritava burocracia superior. "Fiona, este é o delegado Pietro Carmine, da Corregedoria", disse Alan, indicando uma cadeira à frente de sua mesa. O estômago de Fiona se contraiu.
Corregedoria significava investigação interna, problemas disciplinares, questionamentos sobre conduta profissional. Ela se sentou mantendo a postura ereta que caracterizava seus 15 anos de carreira impecável. Sargento Fiona, começou Pietro, consultando uma pasta. Chegaram ao nosso conhecimento algumas irregularidades em sua conduta durante o plantão de ontem, especificamente relacionadas a um envolvimento inadequado com civis durante uma abordagem de trânsito. Com todo o respeito, senhor, posso saber de que irregularidade se trata? Pietro trocou um olhar significativo com Alan antes de responder. Você escoltou um veículo até um hospital. Permaneceu nas dependências médicas durante horas em que deveria estar em patrulhamento e aparentemente se envolveu pessoalmente em questões familiares que extrapolam suas responsabilidades como policial rodoviária. Fiona sentiu uma onda de indignação subir pelo peito, mas manteve a voz controlada. Tratava-se de uma emergência médica envolvendo uma criança. Avaliei que a escolta era necessária para garantir a segurança no trânsito. E as 3 horas subsequentes que você passou no hospital? Isso também fazia parte da segurança no trânsito? A ironia na voz de Pietro era evidente. Eu quis me certificar de que a criança estava bem. Sargento Fiona, interveio Alan, com uma expressão de quem estava genuinamente desconfortável. Você tem 15 anos de carreira exemplar. Ninguém está questionando suas intenções. Mas existe um protocolo para situações médicas. Você deveria ter acionado o SAMU e retornado ao patrulhamento. A criança estava em estado crítico. A criança estava com uma gripe, cortou Pietro. Pelo menos é o que consta no relatório médico que recebemos da avó, que inclusive registrou uma queixa formal sobre interferência policial indevida em assuntos familiares. Fiona sentiu como se tivesse levado um soco. Que relatório médico? Pietro abriu outra pasta. Agnes Salem esteve na corregedoria ontem à noite. Ela é uma mulher muito respeitada na comunidade. Trabalha há 20 anos no setor de assistência social da prefeitura. Segundo ela, o neto teve uma gripe simples, foi tratado adequadamente e sua interferência criou um constrangimento desnecessário para a família. Isso não é verdade. Os exames toxicológicos mostraram... Que exames toxicológicos? Pietro a interrompeu novamente. Não há menção a isso no prontuário que recebemos. Apenas tratamento para sintomas gripais e alta médica normal. Fiona olhou para Alan, procurando algum sinal de apoio, mas viu apenas constrangimento em seus olhos. Era evidente que ele havia sido pressionado a conduzir essa reunião. Sargento, vou ser direto, disse Pietro, fechando as pastas. A senhora Agnes é uma figura respeitada na cidade. Ela tem amigos em várias esferas do poder público. Ela não quer criar problemas para você, mas deixou claro que qualquer interferência adicional em sua família será vista como perseguição. Perseguição? Fiona não conseguiu conter a incredulidade na voz. Ela mencionou que você fez perguntas inadequadas sobre a situação familiar, questionou suas decisões médicas e criou um ambiente de suspeita sem qualquer justificativa legal. Alan se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Fiona, o que o delegado Pietro está dizendo é que você precisa se afastar desta situação. Completamente. Qualquer contato adicional com esta família pode ser interpretado como abuso de autoridade. E se eu me recusar? O silêncio na sala foi eloquente. Pietro fechou suas pastas com um movimento calculado. Sargento, você tem uma carreira brilhante. Não seria sábio jogá-la fora por um mal-entendido envolvendo uma família que você mal conhece. Fiona se levantou lentamente. 15 anos de carreira haviam lhe ensinado a escolher suas batalhas, mas também desenvolveram nela um instinto aguçado para situações onde algo estava fundamentalmente errado. Posso ver o relatório médico que ela apresentou? Pietro hesitou apenas um momento antes de entregar uma cópia. Fiona examinou rapidamente o documento. Era do mesmo hospital onde estivera na véspera, mas parecia ter sido redigido por um médico diferente. Não havia menção aos sedativos, aos exames toxicológicos
ou as suspeitas levantadas por doutora Chiara. Este relatório não corresponde ao que presenciei ontem, disse ela calmamente. Está questionando a veracidade de um documento médico oficial? Pietro perguntou, o tom carregado de advertência. Fiona entendeu perfeitamente a mensagem. Agnes havia usado sua influência para obter um segundo relatório, provavelmente de algum médico amigo, que contradissesse completamente as descobertas de doutora Chiara. Era uma jogada calculada e eficiente. Entendo, disse ela finalmente. Mais alguma coisa? Apenas que esperamos que você retorne às suas funções normais e evite qualquer envolvimento com esta família, concluiu Pietro. Fiona saiu da sala com a mente fervilhando. 20 minutos depois, estava em seu carro particular, dirigindo para o hospital. Se não podia agir como policial, agiria como cidadã. Encontrou Marco no estacionamento do hospital, carregando uma pequena mochila. Theo estava ao lado dele, visivelmente mais animado do que no dia anterior, balançando as pernas enquanto esperava. Fiona, que bom te ver, Marco disse genuinamente aliviado. Eles liberaram Theo pela manhã. Os exames estão normais agora. Como ele está? Ela perguntou, agachando-se para ficar na altura do menino. Muito melhor. Olha, tia Fiona, consegui amarrar meu tênis sozinho hoje. Theo mostrou orgulhosamente seus pés, e ela percebeu que era a primeira vez que ele a chamava de tia. Havia uma espontaneidade em seus movimentos, uma vivacidade que não existia 2 dias antes. Parabéns, Theo. Você está mais esperto hoje. Papa disse que você nos ajudou muito. Obrigado por ser nossa amiga. Fiona sentiu algo se apertar em seu peito. A simplicidade e sinceridade da criança contrastavam drasticamente com a manipulação burocrática que ela havia enfrentado 1 hora antes. Marco, preciso te contar uma coisa, disse ela, se levantando. Agnes esteve na corregedoria ontem à noite. Ela está tentando desacreditar tudo que descobrimos. O rosto de Marco se fechou imediatamente. Claro que está. Eu deveria ter esperado isso. Ela conseguiu um segundo relatório médico que contradiz completamente os achados da doutora Chiara. Segundo esse documento, Theo teve apenas uma gripe comum. Como isso é possível? Influência, contatos, pessoas devendo favores. Fiona olhou ao redor, garantindo que não eram observados. Marco, me disseram para me afastar do caso. Oficialmente não posso mais te ajudar. A esperança que brilhara nos olhos de Marco no dia anterior começou a se desvanecer. Então é isso? Agnes vence de novo? Não disse que não posso te ajudar, Fiona corrigiu. Disse que não posso oficialmente. Há uma diferença. Nesse momento, uma van do conselho tutelar entrou no estacionamento do hospital. Uma mulher robusta, de cabelos curtos e roupas formais, desceu do veículo acompanhada de um homem mais jovem carregando uma pasta. Marco Alliance, chamou a mulher se aproximando do grupo. Sou eu. Sou Rose, assistente social do Conselho Tutelar. Este é meu colega Luca. Precisamos conversar com você sobre a situação de Theo. Marco olhou para Fiona, que assentiu quase imperceptivelmente. Claro. Theo, pode ir brincar ali no parquinho que dá para vermos você? O menino correu alegremente para o pequeno playground próximo à entrada do hospital, demonstrando uma energia que Fiona nunca o havia visto ter antes. Recebemos um relatório sobre suspeitas de medicação inadequada, começou Rose, consultando sua pasta. Mas também recebemos informações contraditórias de outras fontes. Vamos precisar fazer uma avaliação completa da situação. Que tipo de avaliação? Perguntou Marco. Vamos precisar visitar sua residência, conversar com Theo em ambiente controlado e falar com todos os envolvidos na situação, incluindo a avó. Luca interveio. Senhor Marco, preciso informá-lo que qualquer mudança na guarda atual dependerá de um processo judicial formal. Até lá, a criança deve retornar aos cuidados da guardiã legal. Mas, considerando as suspeitas médicas, Marco começou. As suspeitas ainda estão sendo investigadas, respondeu Rose. E temos informações conflitantes de diferentes fontes médicas. Até termos clareza total, precisamos manter a estabilidade para a criança.
Fiona viu a frustração crescer no rosto de Marco. Era exatamente o que Agnes havia calculado: criar confusão suficiente para manter o status quo até que pudesse consolidar sua versão dos fatos. "Quando Agnes retorna da viagem?" perguntou Rose. "Ela já retornou", disse uma voz. Atrás deles, todos se viraram. Agnes Salem estava caminhando em direção ao grupo, acompanhada de um homem de terno escuro que Fiona imediatamente reconheceu como advogado. Agnes era uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas elegantes e uma postura que irradiava autoridade e respeitabilidade. "Theo, meu amor, vem com a vovó", chamou ela, ignorando completamente Marco e Fiona. Theo parou de brincar e olhou em direção às vozes adultas. Fiona observou cuidadosamente sua reação. Havia algo no rosto da criança, uma mudança sutil em sua expressão, como se uma luz se apagasse ligeiramente. "Vovó", disse ele, correndo em direção ao grupo, mas parando ao lado de Marco ao invés de ir diretamente para Agnes. "Vem, querido, vamos para casa. Você ficou doente e assustou a todos", disse Agnes, estendendo os braços. Theo olhou para o pai, uma expressão de confusão em seus olhos. "Papa, eu posso ficar mais um pouco com você? Eu me sinto bem quando estou aqui." A declaração espontânea da criança ressoou no ar como uma confissão involuntária. Agnes rapidamente interveio. "Claro que você se sente bem, amor. É porque o médico te deu remédios para melhorar. Agora precisamos continuar seu tratamento em casa." Fiona observou a interação com atenção profissional, notando como Agnes rapidamente redirecionou a situação para focar no tratamento ao invés de abordar o desejo expresso pela criança de ficar com o pai. "Senhora Agnes", disse Rose, "vamos precisar conversar sobre os medicamentos que Theo estava tomando." "Claro, querida. Tenho toda a documentação médica em casa. Dr. Felipe tem acompanhado Theo há meses para tratar sua ansiedade severa. É uma condição delicada que requer cuidado constante." O advogado que acompanhava Agnes deu um passo à frente. "Sou o Dr. Aaron Ollins. Represento a família Salem em questões legais. Gostaria de esclarecer que qualquer questionamento sobre os cuidados médicos adequados deve ser direcionado através dos canais apropriados, com toda a documentação legal necessária." A mensagem era clara. Agnes estava preparada para uma batalha legal completa, com toda a munição burocrática e influência necessária. Marco olhou para Theo, que agora estava visivelmente menos animado, como se a própria presença de Agnes trouxesse de volta uma apatia que havia desaparecido durante sua estada no hospital. "Quando posso ver Theo novamente?" perguntou Marco. "Conforme estabelecido judicialmente. Fins de semana alternados", respondeu o Dr. Aaron secamente. "Mas, considerando a investigação em andamento", tentou Rose. "Não há investigação formal", cortou o advogado. "Há um mal-entendido médico que já foi esclarecido pelos profissionais competentes. A criança está saudável e deve retornar ao seu ambiente estável e familiar." Fiona observou Theo ser levado por Agnes, notando como os ombros pequenos da criança pareciam se curvar ligeiramente, como se ele estivesse se preparando para algo desagradável. Era uma imagem que ficaria gravada em sua memória pelos dias difíceis que estavam por vir. 2 semanas haviam se passado desde que Theo retornara aos cuidados de Agnes, e Marco sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo em câmera lenta. Cada dia que passava sem ver o filho parecia uma eternidade, especialmente sabendo o que agora suspeitava estar acontecendo naquela casa. Fiona encontrou Marco no pequeno café próximo ao fórum da cidade, onde ele aguardava sua audiência de avaliação de capacidade parental. Ela havia tirado licença médica, algo que nunca fizera em 15 anos de carreira, alegando estresse ocupacional. Tecnicamente, era verdade. A pressão para abandonar Theo e Marco havia criado nela uma tensão que não conseguia ignorar. "Como você está?" perguntou ela, sentando-se à mesa discreta no fundo do estabelecimento. Marco parecia ter envelhecido anos em 2 semanas. Havia olheiras profundas sob seus olhos e suas mãos tremiam ligeiramente quando levou a xícara de café aos lábios.
Eu consegui um advogado, disse ele tentando soar esperançoso. Dr. Victor Limen. Ele se especializa em direito de família e disse que temos chances reais. Isso é ótimo. E como você está se preparando para a avaliação? Fiz terapia intensiva. Organizei toda a documentação da minha vida nos últimos 2 anos. Consegui cartas de recomendação do trabalho, dos vizinhos, até da professora de TEL. Marco pausou mexendo açúcar no café que já estava doce. Mas tenho medo, Fiona. E se não for suficiente? Fiona tinha suas próprias preocupações. Nos últimos dias havia feito suas próprias investigações informais, e o que descobrira era perturbador. Marco, preciso te contar algumas coisas que descobri sobre Agnes. Ele levantou os olhos, uma mistura de esperança e apreensão em sua expressão. Conversei extraoficialmente com alguns colegas que trabalham em diferentes setores. Agnes realmente tem influência considerável na cidade. Ela trabalha há 20 anos na assistência social, conhece juízes, promotores, tem relacionamentos em todo lugar que importa. Eu imaginava isso, mas descobriu algo específico. Descobri que ela já passou por uma situação similar antes. Marco se endireitou na cadeira. Como assim? Há 10 anos, Agnes teve a guarda temporária de outro neto, filho de uma irmã de sua falecida esposa Ana. A criança apresentou sintomas similares aos de Theo: sonolência excessiva, problemas comportamentais, internações frequentes. O que aconteceu? A mãe da criança lutou pela guarda de volta e conseguiu. Depois que a criança saiu da casa de Agnes, os problemas médicos simplesmente desapareceram. Marco fechou os punhos sobre a mesa. Por que essa informação não apareceu antes? Porque foi abafada. A mãe não quis criar escândalo público. Agnes tem amigos poderosos e a família preferiu resolver tudo discretamente, sem processos criminais. Você conseguiu conversar com essa mãe? Fiona hesitou. Tentei. Ela se mudou para outra cidade logo depois, mas consegui falar com uma enfermeira que trabalhou no caso na época. Ela se lembra das suspeitas médicas, mas disse que nunca conseguiram provar nada conclusivamente. O telefone de Marco tocou. Era Dr. Victor Limen, seu advogado. Marco, tenho boas e más notícias. A boa é que conseguimos agendar uma visita domiciliar para amanhã, onde você poderá demonstrar suas condições de moradia e preparação para cuidar de Theo. A má notícia é que Agnes pediu uma avaliação psicológica sua, alegando preocupações sobre sua estabilidade emocional. Marco colocou o telefone no viva-voz para que Fiona pudesse ouvir. Que tipo de avaliação? Perguntou Marco. Completa. Entrevistas, testes psicológicos, análise de histórico. Vai levar algumas semanas. E Marco, ela trouxe um psicólogo que vai depor sobre os riscos de você ter a guarda de Theo. Marco desligou o telefone e apoiou a cabeça nas mãos. Ela está sempre um passo à frente, murmurou. Fiona sentiu uma onda de determinação crescer em seu peito. Anos de trabalho policial haviam desenvolvido nela uma aversão profunda à injustiça, especialmente quando envolvia pessoas vulneráveis sendo manipuladas por aqueles em posições de poder. Marco, você viu Theo desde que ele voltou para a casa dela? Apenas uma vez no último fim de semana, e ele estava estranho, apático novamente, como se todo o progresso que vimos no hospital tivesse desaparecido. Ele disse alguma coisa? Ele perguntou por que não podia ficar comigo durante a semana. Disse que se sentia mais acordado quando estava comigo. Marco olhou para Fiona com olhos marejados. Como eu explico para um menino de 7 anos que a justiça acredita mais na avó manipuladora do que no pai que ama ele? Fiona não tinha resposta para essa pergunta, mas sabia que havia maneiras de reunir evidências que poderiam fazer a diferença. Marco, você confiaria em mim para fazer algo que pode ser arriscado? Ele a olhou diretamente nos olhos. Fiona, você é a única pessoa que acreditou em mim desde o início. Claro que confio. Preciso de acesso à casa de Agnes quando ela não estiver. Preciso ver como ela está mantendo os medicamentos, procurar evidências de que ela está inventando sintomas médicos.
Isso não é invasão de propriedade? Tecnicamente, sim. Mas se encontrarmos evidências de que uma criança está sendo sistematicamente drogada, qualquer juiz consideraria as circunstâncias atenuantes. Marco ficou em silêncio por um longo momento. Agnes sai para fazer compras toda quinta-feira de manhã. Fica fora por 2 ou 3 horas. Você tem as chaves? Ana me deu uma cópia anos atrás para emergências. Nunca usei depois que perdemos a guarda. Quinta-feira é amanhã. Antes que Marco pudesse responder, o telefone dele tocou novamente. Desta vez, era um número que ele não reconhecia. Alô? Senhor Marco, aqui é a doutora Chiara do Hospital Regional. Desculpe ligar diretamente, mas preciso falar com você com urgência. Fiona gesticulou para ele colocar no viva voz novamente. Pode falar, doutora. Theo foi trazido ao hospital hoje de manhã. Agnes disse que ele teve uma crise de ansiedade durante a noite, mas quando examinei ele, encontrei sintomas consistentes com sedação excessiva novamente. Marco ficou pálido. Como ele está? Estabilizado, mas sonolento. Marco, preciso te dizer algo confidencialmente. Consegui colher amostras de sangue antes que Agnes chegasse com o médico da família dela. Se minha suspeita estiver certa, teremos evidências laboratoriais desta vez. Posso vê-lo? Agnes proibiu visitas que não sejam nos dias estabelecidos pela justiça. Mas Marco, uma enfermeira que conhecia sua esposa Ana, me contou algumas coisas sobre a história da família que acho que você precisa saber. Que coisas? Agnes sempre teve uma necessidade excessiva de controle. Mesmo quando Ana era viva, ela tentava interferir constantemente na criação de Theo. Ana chegou a conversar comigo sobre as pressões que sofria da sogra. Marco engoliu em seco. Ana nunca me contou isso. Ela não queria criar problemas na família, mas segundo esta enfermeira, Agnes sempre acreditou que sabia melhor do que todos como cuidar de crianças. E ela sempre teve acesso fácil a medicamentos através de seus contatos na assistência social. O silêncio na linha foi quebrado por um barulho de fundo no hospital. Preciso desligar, Agnes está voltando. Mas, Marco, os resultados dos exames estarão prontos em 48 horas. Se confirmarem o que suspeito, você terá evidências irrefutáveis. Após desligar, Marco olhou para Fiona com uma expressão determinada que ela não havia visto antes. Vamos fazer isso. Quinta-feira de manhã. Precisamos encontrar as evidências antes que ela possa escondê-las ou destruí-las. Fiona assentiu. Vamos ter apenas uma chance. Se formos pegos, sua situação legal ficará ainda pior. E se não fizermos nada, meu filho continuará sendo drogado sistematicamente por uma mulher que prefere uma criança letárgica a uma criança saudável. Naquela noite, Fiona não conseguiu dormir. 15 anos de carreira policial, respeitando a lei ao pé da letra. E agora estava planejando invadir a propriedade de uma cidadã respeitável para procurar evidências de abuso infantil. Era uma linha que jamais imaginou cruzar. Mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Theo no hospital, desperto e cheio de vida, contrastando com a apatia que ele demonstrava depois de passar alguns dias com Agnes. Havia crianças que dependiam de adultos corajosos o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando essa coisa certa não estava exatamente dentro da lei. Na manhã seguinte, às 9h15 da quinta-feira, Marco e Fiona estavam estacionados em frente à casa de Agnes. Ela havia saído há 15 minutos, seguindo sua rotina semanal com a pontualidade que Agnes demonstrava em todos os aspectos de sua vida controlada. A casa era imponente, 2 andares, jardim perfeitamente cuidado, uma expressão arquitetônica de respeitabilidade e estabilidade. Era exatamente o tipo de lugar que qualquer sistema judiciário consideraria ideal para criar uma criança. Última chance de mudar de ideia, disse Fiona. Marco olhou para a casa onde seu filho estava sendo sistematicamente prejudicado sob a aparência de cuidado amoroso. Vamos entrar, disse ele abrindo a porta do carro. A chave girou suavemente na fechadura e Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao pisar novamente na casa onde Ana havia crescido. O aroma familiar de lavanda e produtos de limpeza trouxe memórias dolorosas de épocas mais felizes,
quando visitavam Agnes como família unida, antes de tudo desmoronar. Fiona entrou atrás dele, fechando a porta silenciosamente. A casa estava impecavelmente organizada, cada objeto em seu lugar designado, uma demonstração visual do controle meticuloso que Agnes exercia sobre todos os aspectos de sua vida. "Por onde começamos?" murmurou Marco. "Medicamentos primeiro. Geralmente ficam no banheiro principal ou na cozinha", respondeu Fiona, sua experiência policial orientando a busca. Eles se dirigiram ao andar superior. O quarto de Theo ficava no final do corredor, a porta decorada com desenhos infantis que Agnes havia permitido que ele colasse, uma concessão calculada à aparência de avó amorosa. Marco parou em frente ao quarto, a mão na maçaneta. "Posso... Só quero ver como ele está sendo mantido aqui." Fiona assentiu, e eles entraram no quarto da criança. À primeira vista, parecia o ambiente perfeito para um menino de 7 anos. Cama organizada com edredom de super-heróis, estante cheia de livros, brinquedos ordenadamente arrumados. Mas Fiona, treinada para observar detalhes, notou aspectos perturbadores. "Marco, olha isso." Ela apontou para a mesa de cabeceira. Havia um pequeno copo plástico e um frasco de remédio xarope. Por que uma criança saudável teria medicamento ao lado da cama? Marco pegou o frasco. Xarope para tosse, mas Theo não estava tossindo quando o vi no fim de semana. Fiona examinou o rótulo. "Este é um xarope com codeína. Causa sonolência intensa em crianças. E olha a data de validade. Foi comprado há apenas 3 dias." Eles continuaram a investigação, encontrando mais frascos de medicamento no banheiro da suíte principal de Agnes. A quantidade era alarmante. Ansiolíticos, sedativos leves, xaropes com componentes que causavam letargia, todos com prescrições de diferentes médicos. "Fiona, olha isto." Marco estava folheando uma agenda que encontrara na mesa de estudos de Agnes. Ela anota tudo aqui: horários de medicação, episódios de ansiedade, consultas médicas. Fiona se aproximou e leu por cima do ombro de Marco. As anotações eram meticulosas e reveladoras. Theo muito agitado hoje. Aumentar dose noturna. Episódio de choro. Administrar calmante extra. Visita do pai amanhã. Preparar para sintomas. "Meu Deus", murmurou Fiona. "Ela está documentando como está manipulando o estado mental dele." Marco virou as páginas, encontrando registros que remontavam a meses. Agnes havia criado um sistema complexo de medicação, variando doses conforme sua conveniência, sempre com justificativas médicas aparentemente legítimas. "Aqui", disse Marco, apontando para uma anotação específica. "No dia que nos conhecemos na estrada, Theo teve episódio antes da visita paternal. Aplicar protocolo de emergência. Ela planejou aquilo, Fiona. Ela o medicou propositalmente para criar uma emergência médica durante minha visita." Fiona fotografou discretamente as páginas com seu celular. Era evidência, circunstancial, mas poderosa o suficiente para apoiar suas suspeitas. Foi então que ouviram o ruído de um carro na entrada. "Ela voltou cedo", sussurrou Marco, o pânico evidente em sua voz. Fiona correu até a janela. Era Agnes, descendo de seu sedã com várias sacolas de compras. Mas havia algo diferente em sua postura, uma urgência que sugeria que ela suspeitava de alguma coisa. "Temos 2 minutos antes que ela entre na casa", disse Fiona. "Preciso de mais evidências físicas." Eles correram de volta ao banheiro, onde Fiona rapidamente fotografou todos os frascos de medicamento, focalizando os rótulos com datas e prescrições. Marco pegou alguns comprimidos de cada frasco, colocando-os em pequenos envelopes de papel que Fiona havia trazido. O som da chave na porta principal ecoou pela casa. "Theo? Agnes chegou, querido." A voz de Agnes soava pelo andar inferior. Marco e Fiona trocaram olhares de pânico. Eles estavam presos no andar superior, e Agnes certamente subiria para verificar Theo. "A escada dos fundos", murmurou Marco. "Ana e eu a usávamos quando éramos adolescentes." Eles se dirigiram silenciosamente para o final do corredor, onde uma escada estreita descia diretamente para a cozinha. Fiona podia ouvir Agnes se movendo pelo
Andar inferior falando sozinha enquanto guardava as compras. Onde esse menino se meteu? Theo, preciso te dar seu remédio antes do almoço. Marco congelou na escada. Theo não está aqui. Ele deveria estar na escola. Então por que Agnes está falando como se ele estivesse em casa? Fiona sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A resposta veio na forma de uma voz fraca, vinda do que parecia ser o porão. Vovó, estou aqui embaixo. A voz de Theo soava letárgica, distante, completamente diferente da criança animada que Fiona havia visto no hospital. Agnes desceu as escadas que levavam ao porão e Fiona aproveitou a oportunidade para se mover silenciosamente em direção às escadas que davam para o porão. O que ela viu a fez sentir náusea. Theo estava deitado em um sofá no porão, uma televisão ligada em algum programa infantil, mas seus olhos estavam vidrados apenas semicerrados. Havia um copo de suco meio vazio ao lado dele, e Agnes estava segurando outro frasco de medicamento. Hora do seu remédio, querido. Isso vai fazer você se sentir melhor. Não quero, vovó. Não me sinto mal, quero ir para a escola. Você está doente, Theo, lembra? Por isso precisa ficar em casa e tomar seus remédios. Fiona viu Agnes derramar uma quantidade generosa de xarope na colher, uma dose que parecia excessiva mesmo para um adulto. Mas eu me sinto bem quando não tomo o remédio, protestou Theo fracamente. Não diga bobagens. Você tem uma condição séria que requer tratamento. Agora abra a boca. Foi nesse momento que Fiona tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela desceu as escadas, revelando sua presença. Agnes, pare imediatamente. Agnes se virou rapidamente, a colher de medicamento ainda na mão. Sua expressão passou rapidamente do susto para a indignação calculada. O que você está fazendo? Na minha casa. Isso é invasão de propriedade. Fiona? Theo se sentou no sofá, seus olhos ganhando um pouco mais de foco. Tia Fiona, você veio me ver? Oi, Theo. Sim, vim te ver. Fiona manteve a voz calma, mas seus olhos estavam fixos no frasco de medicamento nas mãos de Agnes. Marco apareceu na escada atrás dela. Papa! Theo tentou se levantar, mas cambaleou ligeiramente. Papa, eu estou bem, mas a vovó diz que preciso tomar remédio. A expressão de Agnes endureceu ao ver Marco. Você trouxe esse homem para minha casa? Após tudo que conversamos sobre limites e protocolos? Agnes, disse Marco descendo as escadas, precisamos conversar sobre o que está acontecendo com Theo. O que está acontecendo é que seu filho tem sérios problemas de ansiedade que requerem tratamento médico constante. Algo que você, evidentemente, não é capaz de compreender ou gerenciar. Fiona se aproximou de Theo, observando seus sintomas de perto. A criança estava claramente sob influência de sedativos, mas ainda consciente o suficiente para reconhecê-los e tentar interagir. Agnes, que medicamento é esse? Perguntou Fiona, apontando para o frasco. Nada que seja da sua conta. Você não tem autoridade legal aqui. Tenho autoridade moral. E tenho evidências do que você está fazendo com essa criança. O silêncio no porão foi quebrado apenas pelo som da televisão. Agnes olhou de Fiona para Marco, calculando suas opções. Evidências de quê? De cuidar adequadamente de uma criança com necessidades médicas especiais? De seguir prescrições médicas legítimas? Marco deu um passo à frente. Agnes, encontramos sua agenda. Sabemos que você está documentando como manipula os medicamentos dele conforme sua conveniência. A máscara de avó dedicada começou a escorregar do rosto de Agnes. Você vasculhou minha casa? Violou minha privacidade? Você está drogando meu filho sistematicamente. A voz de Marco subiu de tom pela primeira vez, anos de frustração e raiva contidos finalmente explodindo. Theo encolheu-se no sofá, assustado com o conflito. Fiona imediatamente se dirigiu a ele. Theo, tudo vai ficar bem. Ninguém está bravo com você. Eu só quero que as brigas parem, murmurou ele. Quero ficar com meu papa e não tomar mais remédios que me fazem dormir. A declaração inocente da criança ressoou no espaço como uma confissão. Agnes percebeu que havia perdido o controle da situação.
Vocês não entendem nada. Theo é uma criança difícil, hiperativa, ansiosa. Sem medicação adequada, ele se torna incontrolável. Eu estou protegendo-o de si mesmo. Você está protegendo a si mesma, replicou Fiona. É mais fácil cuidar de uma criança sedada do que de uma criança normal e energética. Como se atreve a me julgar? Eu cuidei dessa criança quando Marco era um destroço emocional incapaz de cuidar de si mesmo. E você aproveitou essa situação para assumir controle total sobre Theo, usando medicação como ferramenta de controle. Agnes apertou o frasco de medicamento em suas mãos, sua compostura finalmente se desintegrando completamente. Theo precisa de estrutura, disciplina. Ele precisa aprender que não pode simplesmente fazer o que quer quando quer. Ele tem 7 anos, Agnes, disse Marco pegando o filho nos braços. Ele deveria estar brincando, aprendendo, crescendo, não sendo mantido em estado de letargia para sua conveniência. Nesse momento, sirenes soaram do lado de fora. Fiona havia discretamente acionado a emergência durante o confronto. Você chamou a polícia? Agnes olhou para ela com incredulidade. Chamei os serviços de proteção à criança e uma ambulância para garantir que Theo receba avaliação médica adequada. Agnes se dirigiu rapidamente para as escadas, mas Fiona bloqueou sua passagem. Agnes, acabou. Temos evidências físicas, documentação escrita e agora testemunho direto do que você estava fazendo. A mulher que por meses havia manipulado sistemas legais e médicos através de influência e conexões, finalmente estava encurralada por evidências concretas e irrefutáveis. Marco segurou Theo firmemente, sussurrando palavras de conforto enquanto a criança gradualmente começava a compreender que sua vida estava prestes a mudar fundamentalmente. O ano que se seguiu foi uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos, mas principalmente para Theo, que precisou passar por um processo cuidadoso de desintoxicação dos medicamentos que havia sido forçado a tomar por tanto tempo. Doutora Chiara supervisionou pessoalmente sua recuperação e os resultados foram extraordinários. Marco conseguiu a guarda emergencial de Theo no mesmo dia da confrontação com Agnes. Os exames toxicológicos realizados imediatamente após o resgate confirmaram a presença de múltiplos sedativos em níveis perigosos para uma criança. A agenda encontrada na casa de Agnes, combinada com os frascos de medicamentos e as fotografias que Fiona havia coletado, constituíram evidências irrefutáveis de manipulação sistemática. Agnes foi afastada legalmente de qualquer contato com Theo, exceto visitas supervisionadas mensais que ela nunca optou por fazer. O processo judicial revelou que ela havia desenvolvido uma necessidade obsessiva de controle após perder a filha Ana, canalizando sua dor em uma tentativa de manter Theo permanentemente dependente e submisso. Ela foi obrigada a passar por acompanhamento psicológico e teve sua licença para trabalhar com assistência social suspensa. Dr. Felipe, o médico que havia prescrito os medicamentos inadequados, foi investigado pelo Conselho Médico e teve sua licença revista. Descobriu-se que ele havia sido manipulado por Agnes, que utilizava sua posição na assistência social para influenciar profissionais de saúde através de relacionamentos pessoais e favores burocráticos. Fiona tomou a decisão mais importante de sua carreira. Solicitou transferência da Polícia Rodoviária para se especializar em proteção de crianças e adolescentes. Ela usou a experiência com Theo como motivação para se dedicar integralmente a casos que envolviam vulnerabilidade infantil. Sua supervisão inicial ficou desconfortável com a mudança, mas os resultados obtidos no caso de Theo provaram que ela havia encontrado sua verdadeira vocação. Marco floresceu como pai solteiro, de uma forma que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Com Theo finalmente livre dos medicamentos, ele redescobriu a personalidade brilhante e energética do filho que havia sido suprimida por tanto tempo. O menino voltou a ser curioso, brincalhão, questionador, exatamente como uma criança de sua idade deveria ser. O processo de cura não foi simples. Theo passou meses fazendo terapia para entender por que havia se sentido dormindo acordado por tanto tempo. Gradualmente,
ele começou a compreender que não havia nada de errado com ele, que sua energia e curiosidade naturais eram características positivas que deviam ser celebradas, não suprimidas. Marco voltou a trabalhar com renovada motivação, mudou-se para um apartamento maior, decorou o quarto de Theo com as cores que o menino escolheu e estabeleceu rotinas que permitiam que ambos crescessem juntos. Ele aprendeu a navegar os desafios da paternidade solteira sem tentar controlar cada aspecto da personalidade vivaz de seu filho. A ligação entre Marco e Fiona cresceu naturalmente ao longo do processo legal e da recuperação de Theo. Não foi um romance de cinema, mas sim uma conexão profunda baseada em respeito mútuo, objetivos compartilhados e um entendimento de que ambos haviam sido fundamentalmente transformados por aquela experiência. 3 anos depois, numa tarde ensolarada de sábado, Fiona estava saindo de uma lanchonete no centro da cidade quando ouviu uma voz familiar gritando seu nome. "Tia Fiona! Tia Fiona!" Ela se virou e viu Theo correndo em sua direção. Agora um menino de 10 anos, alto para sua idade, cabelos despenteados pelo vento, sorriso enorme e olhos brilhando com a inteligência e vivacidade que ela lembrava do hospital, mas amplificadas pela saúde e felicidade. "Theo, como você cresceu!" Fiona o abraçou, sentindo uma onda de emoção ao ver como ele estava radiante de saúde. Marco se aproximou, também visivelmente transformado. Havia uma leveza em seus olhos, uma confiança na postura que não existia quando ela o conheceu naquela tarde na estrada, 3 anos antes. "Fiona, que coincidência incrível encontrar você aqui." "Como vocês estão, Theo? Me conta tudo." "Eu estou ótimo. Estou no 4º ano, jogo futebol, aprendi a andar de bicicleta sem rodinha e papai me ensinou a fazer panquecas." As palavras saíram em torrente, demonstrando a energia natural que havia sido suprimida por tanto tempo. "E você, Marco, como está?" "Melhor do que jamais imaginei que seria possível. Theo e eu, nós encontramos nosso ritmo, sabe? Temos nossa rotina, nossos momentos de loucura, nossas aventuras. Ele me ensina tanto quanto eu ensino a ele." Fiona sorriu, lembrando-se do homem desesperado que havia encontrado na beira da estrada. A transformação era extraordinária. "E como está o trabalho, tia Fiona? Papai me contou que você ajuda outras crianças como você me ajudou." "Exatamente. Isso, Theo. Lembra quando você estava sempre com sono e não conseguia brincar direito? Agora eu trabalho para garantir que outras crianças não passem por isso." "Isso é muito legal. Você é como uma super-heroína." Marco riu. "Ele não está errado. Fiona, nós dois sabemos que nossa vida seria completamente diferente se você não tivesse decidido nos ajudar naquele dia. Vocês se salvaram. Eu apenas dei um empurrãozinho." "Tia Fiona, você pode vir jantar com a gente hoje? Papai faz o melhor macarrão do mundo e eu posso te mostrar meu projeto da escola sobre profissões que ajudam as pessoas." Fiona olhou para Marco, que assentiu com entusiasmo. "Adoraria. Mas só se você me prometer que vai me ensinar a fazer panquecas também." "Prometo, vai ser divertido." Enquanto caminhavam juntos pela rua, Theo pulando entre os 2 adultos, contando histórias sobre escola, amigos e suas últimas descobertas sobre como funcionam os carros de polícia, Fiona refletiu sobre como a vida pode mudar com uma única decisão. 3 anos antes, ela havia quebrado todos os protocolos que seguiu religiosamente por 15 anos, simplesmente porque algo lhe disse que uma criança precisava de ajuda. Essa decisão não apenas salvou Theo e reuniu sua família, mas também revelou a ela um propósito que nem sabia que estava procurando. Marco havia se tornado o pai que sempre teve potencial para ser, mas que precisava da oportunidade e confiança para descobrir. Theo havia se transformado em uma criança vibrante e saudável, livre para ser exatamente quem era, sem medicamentos que alteravam sua personalidade natural. E Fiona havia descoberto que sua verdadeira vocação não era patrulhar estradas e aplicar multas, mas proteger os mais vulneráveis e dar voz àqueles que não conseguiam se defender sozinhos. "Tia Fiona", disse Theo enquanto eles chegavam ao prédio onde Marco agora morava.
Obrigado por ter nos ajudado naquele dia. Papai me contou toda a história quando fiquei mais velho para entender. Obrigada por ter me ajudado a descobrir quem eu realmente sou, Theo. Ele sorriu com a inocência de uma criança que cresceu segura e amada. Somos uma família meio estranha, não somos? Sem ser parentes de sangue, mas se cuidando mesmo assim. Marco riu, bagunçando o cabelo do filho. A melhor família que eu poderia imaginar, campeão. Enquanto subiam as escadas para o apartamento, Fiona pensou sobre todas as crianças que havia ajudado nos últimos 3 anos. Todas as famílias que havia reunido. Todos os casos onde sua experiência e intuição fizeram a diferença. Cada um deles era, de alguma forma, uma extensão daquela tarde, quando decidiu parar, olhar com atenção e agir. Naquela noite, durante o jantar com macarrão caseiro e panquecas de sobremesa, riram juntos, contaram histórias e celebraram sem perceber o milagre silencioso de pessoas comuns que escolheram cuidar umas das outras quando mais precisavam. Anos depois, Theo se tornaria psicólogo especializado em trauma infantil, inspirado por sua própria experiência e pelo exemplo de coragem que viu nos adultos que o salvaram. Marco continuaria sendo um pai presente e amoroso, mas também se tornaria um advogado voluntário para pais que lutavam por seus filhos em situações similares à sua. E Fiona? Fiona continuaria salvando crianças, uma decisão corajosa de cada vez, sempre lembrando que às vezes a diferença entre uma vida destruída e uma vida plena está em um adulto disposto a parar, observar e agir quando vê uma criança precisando de proteção. Durante os primeiros meses após a conquista da guarda definitiva, Marco enfrentou desafios que jamais havia imaginado. Theo, livre dos medicamentos que mascaravam sua personalidade real, revelou-se uma criança extraordinariamente inteligente e energética. Havia manhãs em que Marco acordava com o som de Theo desmontando algum brinquedo para entender como funcionava, ou encontrava desenhos espalhados por toda a sala, fruto da criatividade que finalmente podia se expressar livremente. "Papa, por que o carro anda quando você pisa no pedal?" perguntou Theo numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã no pequeno apartamento que Marco havia alugado, próximo à escola do filho. Marco sorriu, lembrando-se de como essas perguntas constantes haviam se tornado música para seus ouvidos. Durante os meses em que Theo estivera sob os cuidados de Agnes, a curiosidade natural da criança estava adormecida, substituída por uma apatia artificial que agora ele compreendia ter sido resultado de medicação excessiva. "Que tal descobrirmos juntos? Podemos abrir o capô do carro e eu te mostro as peças principais." Os olhos de Theo brilharam com entusiasmo genuíno. Era uma expressão que Marco havia esquecido que existia, mas que agora via diariamente. Cada descoberta, cada momento de curiosidade satisfeita era uma pequena vitória contra os meses perdidos. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era a doutora Chiara, que havia se tornado não apenas a médica de Theo, mas uma amiga próxima da família. "Marco, tenho os resultados da última bateria de exames de Theo." "Como estão?" Marco sentiu uma pontada familiar de ansiedade. Mesmo depois de meses, ainda temia descobrir efeitos duradouros dos medicamentos inadequados. "Perfeitos, completamente normais. Não há sinais residuais de qualquer substância no organismo dele. E todos os indicadores de desenvolvimento estão acima da média para a idade." Marco fechou os olhos, sentindo um alívio profundo. "Obrigado, doutora, por tudo." "Marco, posso te perguntar uma coisa? Como você está lidando com tudo isso? Sei que não tem sido fácil." Era verdade. Embora Theo estivesse florescendo, Marco ainda enfrentava momentos de insegurança profunda. Havia noites em que acordava verificando se o filho estava bem, atormentado pela culpa de não ter percebido antes o que estava acontecendo. Havia dias em que questionava cada decisão que tomava como pai, temendo repetir os erros que permitiram que Agnes assumisse controle sobre suas vidas. "Alguns dias são difíceis", me admitiu, "mas Theo me ajuda mais do que ele imagina. Cada vez que vejo ele sendo simplesmente uma criança normal, lembro do porquê vale a pena." Após desligar, Marco observou Theo desenhando na mesa da cozinha.
Era um desenho da família. Ele, Marco e Fiona. Todos sorrindo sob um sol amarelo brilhante. No canto inferior havia escrito com letras ainda infantis: Minha família verdadeira. Theo, você considera a tia Fiona parte da nossa família? O menino levantou os olhos do desenho. Claro, papa. Ela nos salvou. E ela sempre vem nos visitar e se preocupa conosco. Famílias não precisam morar na mesma casa, precisam? A sabedoria simples da criança tocou Marco profundamente. Theo estava certo. Fiona havia se tornado uma presença constante em suas vidas, não por obrigação, mas por escolha genuíne. Ela comparecia às apresentações escolares de Theo, ajudava com lições de casa, quando Marco precisava trabalhar até tarde, e havia se tornado a pessoa que eles chamavam primeiro quando precisavam de conselho ou apoio. Naquela tarde, enquanto Marco mostrava a Theo como funcionava o motor do carro, ele recebeu uma ligação de Fiona. Marco, preciso te contar uma coisa importante. Acabo de sair de uma reunião no departamento. Ofereceram-me uma promoção para coordenar o Programa Estadual de Proteção Infantil. Fiona, isso é incrível. Parabéns. Obrigada. Mas significa que vou viajar mais, supervisionar casos em outras cidades. Estou preocupada em me afastar de vocês dois. Marco olhou para Theo, que estava completamente absorvido examinando as peças do motor. Fiona, essa oportunidade existe por causa da experiência que você ganhou nos ajudando. Seria errado você recusá-la por nossa causa. Mas vocês se tornaram importantes para mim. Muito importantes. Havia algo no tom de voz de Fiona que fez Marco pausar. Durante os últimos meses, ele havia notado como ela se iluminava quando estava com eles, como participava naturalmente dos rituais familiares que eles haviam criado. Havia momentos em que ele se perguntava se os sentimentos que estava desenvolvendo por ela eram correspondidos, mas sempre hesitava em abordar o assunto, temendo complicar a dinâmica que funcionava tão bem. Fiona, você gostaria de jantar conosco hoje? Theo está morrendo de vontade de te mostrar seu projeto da escola. Adoraria. Posso levar sobremesa? Pode levar você mesma, é suficiente. Naquela noite, durante o jantar, Theo contou animadamente para Fiona sobre sua apresentação na escola sobre profissões heróicas. Eu falei sobre você, tia Fiona. Contei para toda a turma como você salva crianças que estão em situações perigosas. E o que seus colegas acharam? Eles ficaram impressionados. A professora perguntou se você poderia vir falar na escola sobre seu trabalho. Fiona olhou para Marco. Seria uma honra. Após Theo ir dormir, Marco e Fiona se sentaram na pequena sala de estar. Havia uma intimidade confortável entre eles, construída ao longo de meses de experiências compartilhadas e objetivos comuns. Marco, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Fiona. Claro. Como você se sente sobre nós três? Esta situação que criamos. Marco escolheu suas palavras cuidadosamente. Sinto que finalmente tenho uma família completa novamente. Não da mesma forma que era com Ana, mas algo novo e especial. Eu também sinto isso, mas me preocupo se estamos sendo justos com Theo, permitindo que ele se apegue tanto a mim quando não há definições claras sobre nosso futuro. Fiona, Theo se apegou a você porque você se importa genuinamente com ele. Independentemente do que aconteça entre nós no futuro, você sempre será uma figura importante na vida dele. E se eu quisesse que houvesse algo mais específico no nosso futuro? A pergunta ficou suspensa no ar. Marco sentiu seu coração acelerar. Eu também gostaria, admitiu. Mas não quero que você sinta pressão ou obrigação. Nossa situação é complexa. Marco, meus sentimentos por vocês dois não têm nada a ver com obrigação. Vocês me deram um propósito que eu nem sabia que estava procurando. Theo me ensinou que eu posso ser maternal sem ter filhos biológicos. E você? Você me mostrou que é possível construir algo belo a partir de circunstâncias difíceis. Então, o que você está sugerindo? Estou sugerindo que paremos de tratar nosso relacionamento como uma consequência acidental de uma situação de crise e comecemos a tratá-lo como uma escolha consciente
de construir uma família juntos. Marco se levantou e se sentou ao lado dela no sofá. Fiona, eu te amo. Amo como você se importa com Theo. Amo sua coragem, amo como você transformou nossa vida. Mas preciso que você tenha certeza de que isso é o que você quer, não o que você sente que deve querer. Marco, há 3 anos eu era uma policial solitária, cuja maior realização era aplicar multas eficientemente. Hoje eu salvo crianças para viver. Tenho um menino de 10 anos que me chama de tia e me ama incondicionalmente. E estou apaixonada por um homem que me inspira todos os dias com sua dedicação e coragem. Tenho absoluta certeza de que esta é a vida que eu escolho. Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite, 3 anos depois de se conhecerem numa estrada poeirenta, com a urgência de salvar uma criança. Foi um beijo que selou não apenas um romance, mas a oficialização de uma família que já existia na prática há muito tempo. Na manhã seguinte, Theo encontrou os dois tomando café juntos, e sua reação foi de pura alegria. "Vocês vão se casar?" perguntou diretamente. Marco e Fiona se entreolharam rindo. "Talvez um dia, campeão. Por enquanto, que tal nos acostumarmos com a ideia de sermos oficialmente uma família?" "Posso chamar a tia Fiona de mãe Fiona?" Fiona sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Se você quiser, Theo, seria uma honra." Nos meses que se seguiram, eles navegaram os desafios típicos de formar uma família mista, mas com o fundamento sólido do amor genuíno e respeito mútuo. Fiona aceitou a promoção, mas organizou sua agenda para estar presente nos momentos importantes de Theo. Marco continuou crescendo em confiança como pai, agora com o apoio consistente de uma parceira que compartilhava seus valores e objetivos. Theo floresceu academicamente e socialmente, tornando-se conhecido na escola como uma criança brilhante e curiosa. Occasionally, ele ainda fazia perguntas sobre o período em que morava com Agnes, mas sem trauma aparente, apenas curiosidade natural sobre sua própria história. "Papa, por que a vovó Agnes me dava remédios que me faziam dormir? Por que ela não entendia que você era perfeito exatamente como era? Às vezes, adultos cometem erros quando tentam consertar coisas que não estão quebradas. E agora ela entende?" "Não sei, filho. Mas o importante é que agora você está seguro e pode ser exatamente quem você é." A resposta satisfez Theo, que voltou sua atenção para o livro que estava lendo sobre planetas distantes. 2 anos depois, numa cerimônia simples no jardim do apartamento que agora dividiam os 3, Marco e Fiona se casaram. Theo foi o padrinho, carregando as alianças com a seriedade de alguém investido de uma responsabilidade importante. Doutora Chiara foi a testemunha, e Victor, antigo parceiro de patrulha de Fiona, conduziu a cerimônia como juiz de paz. Foi uma celebração pequena, mas perfeita, representando exatamente quem eles se haviam tornado. Uma família construída não por acaso ou tradição, mas por escolhas conscientes de amor, proteção e crescimento mútuo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Fiona, Marco e Theo tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta narrativa nos lembra que pequenos atos de coragem podem transformar vidas inteiras e que, às vezes, seguir nossos instintos de proteção aos mais vulneráveis é mais importante que seguir protocolos. Para continuar acompanhando histórias emocionantes como esta, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Deixem um like se vocês acreditam que cada criança merece adultos corajosos como Fiona em suas vidas. E nos contem nos comentários se conhecem alguém que, como Marco, lutou para proteger quem ama. Todos os dias trazemos relatos que exploram a complexidade e a beleza dos relacionamentos humanos. Não percam nossos próximos conteúdos.